Paz do Senhor, meus irmãos. Abre comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Enquanto você abre, eu quero rapidamente fazer um contexto com você. Essa é a chamada de carta da alegria, porque Paulo amava o povo de Filipos, porque os pastoreou, cuidou deles, os discipulou. Até a cidade de Filipos foi estrategicamente escolhida por Paulo, por questões geográficas e por questões de facilitação da missão. Então nós estamos diante de uma carta onde Paulo escreve a uma igreja muito amada, de modo que ela, sendo muito curtinha, ela se subdivide de uma forma muito direta e pedagógica. No capítulo 1, a gente tem Paulo apresentando a supremacia, a grandeza, a soberania de Cristo. No capítulo 2, Paulo vai falar da primazia do outro. Ele exorta a igreja com relação aos seus relacionamentos. E aqui no capítulo 3, ele vai fazer uma espécie de autobiografia. Ele vai falar dele. Então ele descortina o passado, ele revela o presente e ele projeta o futuro. É uma carta muito rica, pelo seu cunho pedagógico, pelo seu cunho direto e pelo seu cunho aplicável. Nós temos diante de nós uma das cartas mais aplicáveis, sem sombra de dúvidas, da Escritura. E eu quero ler com você, aqui no capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses 3, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: Não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço e aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. Certa vez um menino estava na estrada cortando lenha, e ele estava atento ali no seu ofício de cortar lenha, quando um viajante chegou perto dele e perguntou quanto tempo ele demoraria para chegar andando até a próxima cidade. Aquele menino que estava cortando lenha fingiu que não ouviu aquela pergunta, aquele questionamento. O viajante achou estranho, mas resolveu ir caminhando. E depois que ele tinha caminhado mais ou menos uns 100 metros, o menino que estava cortando lenha gritou, 2 horas. O viajante parou e falou, não estou te entendendo. Por que quando eu perguntei perto de você, você fingiu que não estava me ouvindo? Eu até duvidei que você pudesse de fato ouvir. E o menino cortador de lenha olhou para aquele viajante e falou, eu não poderia te dizer quanto tempo você levaria, sem primeiro ver como você caminha e conhecer a velocidade do seu passo. Aquele menino está nos instruindo sobre algo pedagógico também, sobre algo que nos ensina sobre nós mesmos. Cada um de nós tem um tempo, um modo, um como, um quando, mas independente do seu tempo, do seu modo, do seu como e do seu quando, certamente você sempre terá coisas para recomeçar. Alguns de nós demorarão mais para fazê-lo, outros mais apressadamente atingem o objetivo. Mas a verdade é que, vez ou outra, nós estamos precisando de recomeço, de restart, de ressignificar. Uma palavra da moda, né? Ressignificar, dar significado de novo. E às vezes aquilo que a gente precisa recomeçar tem a ver com vida financeira.
A gente errou, fracassou, deu errado, precisa de recomeço. Às vezes é na conjugalidade, é um problema, é um casamento que esfriou, é uma rotina que tomou conta dos relacionamentos. Às vezes a gente precisa recomeçar a vida espiritual. A gente está religioso, mas tem pouco de Cristo em nós. Às vezes o que a gente precisa recomeçar são as emoções, elas estão amargadas, paradas em algum outro lugar. O fato é que nós estamos sempre precisando de recomeço. O texto que nós tratamos aqui é um texto que nos instrui a recomeços. Paulo, como eu disse a você no capítulo 3, está fazendo uma biografia, ele está falando dele, ele está expondo a esse povo que ele amava. Você não pode perder isso de vista, senão parece que toda a narrativa dele é perdida. Ele estava falando para um povo que o conhecia, que tinha participado da sua intimidade, e ele abre o coração e ele vai falar isso tudo que a gente leu. E eu quero que você tenha em mente, ao avaliar comigo tudo isso, como é necessário, como é importante, como é relevante e como é determinante identificar a necessidade que você tem de recomeços, e eu também. Isso porque a vida não dá para ser passada limpo. Você já me ouviu dizer algumas vezes que a Bíblia nos dá 3 instruções sobre a vida, que se a gente perde de vista, nós vivemos de forma leviana. Primeiro, o autor de Hebreus vai dizer: ao homem está dado morrer uma vez, depois disso, o juízo. O que o autor de Hebreus está dizendo é que, meu querido, você não tem segunda chance, você não tem reencarnação, você não pode vir pagando aquilo que você já fez, e nem tem como reestruturar de novo aquilo que você já viveu. Ao homem está dado morrer uma vez, depois disso, o juízo. A mensagem é clara, a vida é única. E aí, se a gente volta para o Salmo 90, onde Moisés escreve assim, ó: os anos da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que a Bíblia está nos lembrando é que não, a vida não é só única, ela é curta, 70, talvez 80, passa disso é enfado e cansaço, e ela é rápida, tudo passa rapidamente, você e eu voamos. Meu irmão, diante de uma vida que é curta, que é única e rápida, recomeçar precisa ter senso de urgência. Você e eu precisamos ter clareza daquilo que precisa ser recomeçado e não ficar ponderando demais para restartar o que é necessário. Paulo nos dá algumas lições para viver recomeço. Independente de qual área seja, a forma como Paulo nos designa a necessidade de recomeçar e o modo de fazê-lo é para mim e para você instrutivo, de sorte que você e eu podemos, aplicando isso, viver recomeço. Paulo nos ensina, em primeiro lugar, que para viver recomeço, você e eu precisamos, olha aí o verso 12, não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Sabe o que ele nos ensina aqui? Para viver recomeço, a primeira coisa que você e eu precisamos é encarar a realidade. Encarar a realidade, querido, nem de longe é uma coisa simples. É desafiador, é complexo. Dentro das ciências humanas, eu estou falando dentro do estudo da psicologia e de tudo aquilo que desenvolve o comportamento humano, nós entendemos que a saúde emocional de um indivíduo está muito ligada à capacidade que esse indivíduo tem de viver dentro da realidade. Pessoas adoecem emocionalmente quando são desconectadas da realidade, quer seja sobre idade. Nós vivemos uma era da ideia do forever young, e a gente acredita nisso, né? A gente acredita que pode ser eternamente jovem, e quando você acredita nisso, de forma leviana, você está desconectado da realidade, porque de repente você tem 60, achando que está podendo fazer coisa de 25, e não dá. Se conectar com a realidade é pré-requisito para cuidar daquilo que é necessário. É também assim, quando você talvez esteja enfrentando uma crise no casamento, e não quer enxergar o que está acontecendo ali. Porque encarar a realidade demanda ação. Você e eu só temos como partir a partir do ponto de encarar a realidade. Você deve conhecer pessoas que têm dificuldade com verdades. Hoje apareceu uma pergunta assim na minha caixinha: pastora, meu marido não assume que me traiu. Se eu fingir que acredito, isso se chama omissão? Eu fiquei pensando naquilo que ela estava escrevendo ali. E eu pensei, o nome disso talvez não seja omissão. Mas o que talvez você nem seu marido tenha entendido é que a única forma de consertar as coisas é encarando a realidade delas. Eu não tenho como restaurar um casamento partindo do princípio de que eu me omito e ele mente. Não tem como. Ei, querido, encarar a realidade é dificílimo. Tem uma frase que fala que enxergar aquilo que está diante do nariz exige um esforço enorme. Isso não é óbvio.
Sabe aquela coisa de você estar saindo de casa, de repente você perde, sei lá, a chave do carro. E aí você procura, volta, vai num lugar, vai no outro, dá bronca na mulher, fala que os meninos tiraram do lugar. A hora que você vai ver, a chave está no bolso. Isso porque enxergar o que está diante do nariz exige um esforço enorme. Paulo aqui, diante da sua autobiografia, ele olha para esse povo a quem ele amava e ele fala: não, eu não alcancei a perfeição. Ei, querido, quem está falando aqui é o maior dos apóstolos, o maior dos cristãos que já existiu. Mas ele olha para os Filipos e fala: eu não alcancei a perfeição. Se Paulo tivesse convicção de que ele já tinha alcançado, ele estaria deslocado da realidade, porque a perfeição só existe por ocasião da glorificação. De que você está falando, pastora Sara? Disso. Quando Jesus morre na cruz, ele nos justifica, e pela sua justificação, nós somos libertos do poder do pecado. Você pode dizer amém? O pecado não mais te domina por causa da cruz do Calvário. Porém, contudo, portanto e todavia, ainda nós não estamos libertos da presença do pecado. Isso só será possível por ocasião da glorificação. Ou seja, quando você e eu partimos dessa para melhor, #partiu eternidade, ali você e eu estaremos libertos da presença do pecado. Porque o mundo jaz no maligno. Existe pecado em todos os lugares. Se você é alguém atento, que ao se ajoelhar, escuta a oração que o pastor Francisco faz. Hoje eu estava ali orando e com o coração contrito, junto com ele, porque ele ia direcionando você e eu a entendermos a malignidade do pecado e também o seu assédio. Essa é a realidade do pecado. E se você e eu não temos essa clareza que Paulo tem aqui, Paulo fala: eu não alcancei a perfeição. Ainda tem muito para caminhar. Só é possível recomeçar se você encara de onde está saindo. Não tem como melhorar casamento sem reconhecer que ele está ruim. Não tem como deixar um vício sem entender que é viciado. Não tem como melhorar da depressão sem entender que está depressivo. Não tem como ressignificar a vida financeira sem reconhecer que está quebrado. Nós precisamos encarar a realidade. E aí eu quero te dizer que para encarar a realidade, as 5 perguntas existenciais lá de Epicuro, da primeira escola filosófica, elas precisam estar claras na sua mente. Eu vou te falar muito rápido quais são. Você não encara a realidade primeiro sem saber quem você é. Essa é uma pergunta de identidade. Quem eu sou não tem nada a ver com os papéis que eu desempenho. Se eu chego para você e pergunto: quem é você? E você fala: eu sou Fernanda, tenho 32 anos, sou nutricionista, sou solteira. Não, você não está me contando quem você é. Essa é uma pergunta de identidade. Só encara a realidade quem sabe quem é. Depois, para encarar a realidade, tem que saber de onde vem. E de onde você vem é uma pergunta de origem. Sara, mas é óbvio. Não é. Existem pessoas que creem no evolucionismo darwinista. E para essas pessoas, um dia, uma grande explosão chamada Big Bang gerou todo o universo organizado. Sim, eu acredito que tem que ter muita fé para acreditar que uma desordem formou uma ordem, que um caos formou o cosmos, tão organizado. Mas tem gente que acredita. E que a partir daí a gente foi água, depois ameba, depois girino, depois sapo, depois macaco e virou gente um dia. Tem gente que acredita nisso, tem fé pra caramba, né? Tem gente que acredita. Agora, tem gente que responde de onde eu venho, como nós, cristãos, acerca do criacionismo, acerca daquilo que a Bíblia diz. Não, eu venho de Deus. Foi Deus quem pegou um pó da terra, pegou e soprou nele um fôlego de vida, e a Bíblia diz que ali ele fez o homem. Eu creio nisso. Eu creio no Deus que criou o mundo em 10 dias. Quem sou eu? Identidade. De onde eu venho? Origem. A terceira pergunta para encarar a realidade que você precisa saber responder é: o que eu estou fazendo aqui? Essa é uma pergunta de propósito. Você entende que quem não sabe quem é, ou seja, quem não conhece a sua identidade, muito menos sabe o que está fazendo aqui e fica perdido no propósito? Se eu não sei quem eu sou, não sei de onde eu venho, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não consigo encarar minha realidade. Mas tem uma quinta pergunta que é importante que você responda para você mesmo, para entender sua realidade. E essa pergunta é: o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta de habilidade. É isso mesmo. Alguns de nós estão desconectados da realidade porque ficam forçando uma habilidade que não possuem. Isso é terrível, querido. Principalmente quando a gente fala de igreja local. É terrível você achar que dá conta de fazer tudo e não começar por nada. É difícil você achar que canta sem saber a diferença de um dó para um si bemol. Saber da habilidade é desenvolver aquilo que Deus te deu. E creia, tem algo que Deus deu a você.
Deus não fez nenhum de nós sem dom. A pergunta, o que eu posso fazer, tem a ver com habilidade. Se Deus te deu a habilidade de fazer doce, é doce que é para você fazer. Se Deus te deu a habilidade de falar, é para comunicar. Se Deus te deu a habilidade de escrever, é nisso que Ele quer te usar. Essa é a sua habilidade. Sem encarar a realidade, não vai. Quem encara a realidade fala, eu tenho isso em mãos, como trabalho isso agora? E a última pergunta existencial que você tem que saber responder para encarar a realidade é, para onde eu estou indo? Essa é uma pergunta de destino. Só sabe para onde está indo quem sabe de onde está partindo. E para saber de onde eu estou partindo, eu preciso encarar a minha realidade. Eu só sei que preciso restaurar meu casamento se eu encaro que ele está ruim. Eu só sei que eu preciso ir para o céu se eu entendo que tem inferno. Eu só compreendo que eu preciso santificar se o pecado está colado em mim. Paulo vai nos dizer que para viver recomeço, tem que encarar a realidade. Encara a realidade, quem sabe quem é, essa é uma pergunta de identidade. Quem sabe de onde veio, essa é uma pergunta de origem. Quem sabe o que está fazendo aqui, essa é uma pergunta de propósito. Quem sabe o que pode fazer, essa é uma pergunta de habilidade. E quem sabe para onde está indo, essa é uma pergunta de destino. Mas a segunda coisa que Paulo nos ensina e que eu quero deixar para você, eu te disse que essa é uma carta pedagógica, e também de forma pedagógica, os meus 4 pontos aqui começam com a letra E, porque o meu objetivo é que você, talvez, quem sabe, em algum momento da sua vida, se lembre, na hora que precisar recomeçar, dessas 4 diretrizes bíblicas de um Deus que não falha, não erra e não muda. Então, primeiro, encarar a realidade. Segundo, olha aí o que diz no verso 14 do seu texto. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não, vamos antes, vamos para o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço e aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro Paulo encara a própria realidade. Não, eu não alcancei a perfeição. Em seguida, ele estabelece uma estratégia. Quando ele fala, mais uma coisa eu faço e aqui, esquecendo-me das coisas para trás ficam, ou em outras traduções, deixando para trás o que para trás ficam, eu avanço para aquilo que diante de mim está. Queridos, sem estabelecer estratégia, não adiantou encarar a realidade. Porque encarar a realidade é aquilo que precisa ser feito antes de você decidir como se movimentar. Paulo aqui olha e fala, eu não estou perfeito, mas eu também não estou parado. Eu estou fazendo algo. E para mim, eu preciso deixar aquilo que fica para trás, atrás, e avançar diante de mim. Tem algumas coisas importantes aqui. A primeira, querido, é que é impossível avançar sem primeiro deixar. Uma das doenças mais preocupantes que nós temos dentro da saúde mental é a depressão, por causa da sua possibilidade de um final trágico, que é o chamado autoextermínio ou suicídio. A depressão, ela desafia a ciência. Hoje tem muito tratamento, hoje tem muita cura, mas ainda é uma doença que nos desafia pelo seu componente neuroquímico. Ou seja, a gente está falando de uma disfunção cerebral que desajusta aquilo que é necessário para a gente levar uma vida emocionalmente saudável. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que tem muita dificuldade de caminhar para frente, de avançar. Porque, via de regra, ela está estacionada no passado. E pasme você, não é só o passado ruim que aprisiona. Tem gente que vive aprisionado pelo que foi ruim. Eu nunca me esqueço do que aconteceu naquele ano, porque foi muito difícil. Sim, o passado ruim aprisiona, mas o bom também aprisiona. Tem gente adoecida porque está amarrado no que foi bom. Bom era naquele tempo. Que saudade daquela época. Bom mesmo era daquele jeito. E aqui Paulo está falando, depois de encarar a realidade, estabeleça uma estratégia considerando que aquilo que ficou para trás precisa ser deixado para avançar para aquilo que está adiante. Querido, é por isso que para ter recomeço, a estratégia começa deixando para trás o que para trás ficou. Não tem como avançar sem deixar. Pastor, eu preciso restaurar meu casamento, como é que faz? Deixa para trás o que foi ruim para investir na restauração. Pastor, eu preciso recomeçar minha vida financeira, como é que eu faço? Abraça o primeiro emprego que aparecer.
Depois que você estiver no mercado, você vê o que faz. Ah, pastor, eu preciso mesmo da minha vida espiritual. O que eu faço para restaurar a vida espiritual? Você vai começar a vir aos cultos e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ah, pastor, eu estou longe dos meus filhos. Como é que eu faço para restaurar? Se aproxime dele, crie pontos de conexão, se interesse por aquilo que é dele. O que eu estou te contando é que a estratégia parte do deixar para avançar. E aí, eu preciso te lembrar uma outra coisa. Estratégia de crente, querido, não é baseada no que você acha, na formação que você tem, no seu poder de gestão, naquilo que você ouviu falar, no que funcionou na vida do seu vizinho, na autoajuda, nos 10 passos para... Não. Estratégia de crente, estratégia de quem crê no Senhor Jesus, é baseada no tripé do cristianismo. Você já me viu falar disso aqui. Crente estabelece estratégia, depois de ter encarado a realidade, ou seja, depois de entender para onde está acontecendo as coisas aqui, ele estabelece estratégia baseado na leitura bíblica, na oração e no jejum. Estratégia de crente não é baseado no que eu acho, no sonho que eu quero receber, e nem na profecia que me direcionou. Estratégia de crente é baseado na leitura bíblica. Ei, meu irmão, sem ler Bíblia não dá. A leitura bíblica é pré-requisito para conhecer a Deus e ouvir a sua voz. A Bíblia é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Ela é a palavra viva. Ela é a direção, ela é a lâmpada, ela é a luz, ela é infalível, ela é imutável, ela é inerrante. E não há a menor possibilidade de você estabelecer uma estratégia sem o conhecimento da Escritura. Porque é ela que te dirige, é ela que te aponta o caminho, é ela que te lembra os absolutos, é ela que constrói aquilo que é possível, é ela que não te deixa titubear, é ela que te sustenta, é ela que te ampara, é ela que te alivia, é ela que te cobre, é ela que te cura, é ela que te conserta, é ela que te liberta. Sem Bíblia não dá. Uma das coisas que eu tenho preocupação é de como a nossa geração é apegada em frase feita. Já viu isso? A gente ama uma frase feita, que tem um sentido espiritual. Ou a gente também gosta de sugestão. Duvide de quando você vê uma pregação da Escritura sugerindo coisas. Aquelas pregações que deixam solto no ar. Sabe quando o pregador fala assim, vou falar de novo, você não entendeu? Não, querido, não, a função é sua, é fazer eu entender. A função do pregador é fazer você entender a Bíblia. Não é estranho quando o pastor fala, opa, não ouviu um glória a Deus, não entendeu? Não, meu irmão, não entendi. É para isso que existe pastor. É para abrir a Bíblia, explicar a Bíblia, ler a Bíblia e aplicar a Bíblia. Porque a Bíblia é autoinstrutiva, ela é direção. Para ter estratégia, nós precisamos ler a Bíblia. Mas a estratégia de crente também é absorvida por meio da oração. É isso mesmo. Sem oração não vai, meu irmão. Ai, pastor, é porque eu estou com tanto problema que eu não ando tendo vontade de orar. Uma das coisas mais desconectadas com a realidade do Evangelho é esperar sentir vontade para fazer o que tem que ser feito. Ei, querido, oração, você não tem vontade, não. Vontade você tem de churrasquinho, de brigadeiro, de Nutella, de passear no shopping, de comprar roupa nova, de pintar o cabelo no salão, o homem de pescar. Isso você tem vontade. Oração, uma coisa espiritual. Se você for esperar se sentir vontade, talvez você nunca ore. A oração é disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito com vontade, com tempo, sem tempo. Uma pessoa disciplinada faz o que tem que fazer mesmo sem gostar. Um dos maiores problemas da nossa geração é a ausência de disciplina. As pessoas de fato acreditam que dá para ser adulto sem disciplina. Meu irmão, não dá. Crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que tem que ser feito. A oração é algo que tem que fazer. Ore, mesmo quando tudo que você tiver para entregar for o seu silêncio. Ore, mesmo quando tudo que você tiver para entregar forem as suas lágrimas. Ore, porque Deus é o seu amigo fiel, Ele é o seu companheiro de jornada, Ele conhece o seu coração, Ele sonda a sua intimidade, e é por meio da oração que a gente tem diálogo, é isso mesmo. Deus é uma pessoa, e Ele se relaciona conosco. Enquanto você lê a Bíblia, Ele fala com você, mas enquanto você ora, você fala com Ele, e aí nós temos relacionamento, e do relacionamento intimidade, e da intimidade estratégia.
E nós coroamos esse diálogo com Deus por meio do jejum. O jejum nada mais é do que fome de Deus. Quando eu jejuo, eu estou dizendo: Senhor, eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho daquilo que alimenta a minha carne. Eu tenho mais fome do Senhor. Nós estamos lá em casa num jejum coletivo, um jejum de família, por alguns propósitos específicos. E eu brinco com o Célio que quando eu jejuo sozinha, Deus não fala. Mas quando Ele jejua, Deus fala muito claramente. Ele fala apontando direções muito específicas. E quando Ele não quer receber uma direção muito específica, Ele não jejua. Porque Ele não quer ouvir. E aí nós estamos num tempo de jejum em família. Até o Paulo Pedro está jejuando. Nós estamos jejuando por 2 propósitos específicos. E é incrível. Na semana que nós começamos o jejum, Deus enviou uma resposta. Ele virou e falou assim: eu comecei o jejum e a gente tirou algumas coisas que a gente ama muito, de comida, e que hábitos que a gente tinha diários. E nós tiramos, e ele falou comigo: amor, então, nós começamos o jejum e a minha oração é que Deus nos direcione sobre isso e isso. Ele falou isso num dia. No mesmo dia. Não foi no outro, não. No mesmo dia, Deus enviou a resposta que nós precisávamos. Sara, Deus faz isso toda vez? Não, porque Deus é livre. Ele faz como quer, se quer, quando quer. O jejum não pressiona Deus, o jejum não obriga Deus a nada. Mas o jejum é: Senhor, eu tenho fome da tua voz. Eu tenho fome da tua direção. Eu tenho fome da tua vontade. Eu tenho fome do teu desejo. Eu tenho fome do teu projeto. Eu quero entender o teu plano. E quando a gente jejua, a nossa carne fica fraca. E com a carne fraca, o espírito fica forte. E quando eu estou junto com o jejum, lendo a Bíblia e orando, eu ouço a voz de Deus. O Senhor fala conosco. Ei, meu irmão, para viver recomeço, para recomeçar em algo, nós precisamos primeiro encarar a realidade. E depois aprendemos com Paulo que precisamos estabelecer uma estratégia. Estratégia de crente é estabelecida no jejum, na leitura bíblica e na oração. Mas Paulo continua nos ensinando o que fazer para recomeçar em algo. E aí ele vai para o verso 15. Olha aí o que diz o verso 15. O verso 15 diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis outra coisa, de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando, igreja de Filipe, nós já entendemos aquilo que Deus quer. A gente já é perfeito. Perfeito aqui não significa que a gente é perfeitão. Ele está dizendo, nós já alcançamos aquilo para o que Deus nos chamou. Nós já estamos na classe dos salvos. E aí ele fala assim, ó, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus vô-lo revelará. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando, não existe estratégia humana que convença o homem a nada. Deus vô-lo revelará, nos mostra um Paulo exercitando a sua fé. É isso mesmo. Depois de encarar a realidade, depois de estabelecer uma estratégia, a terceira coisa para ser feita, para viver um recomeço, é exercitar a sua fé. Tem gente que olha para esse ponto e fala, entendi. Então para mim está fácil, porque eu sou uma pessoa de muita fé. Será? A fé bíblica, querido, é uma fé desafiadora de ser vivida. A Bíblia define o que é fé. O autor de Hebreus vai dizer que fé é a certeza de fatos que se esperam e a convicção de fatos que eu ainda não vi. Também é o autor de Hebreus que diz assim, ó, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. E aí ele completa, nós, porém, não somos os que retrocedem, somos da fé para a salvação da alma. A Bíblia também diz que tudo que não procede de fé é pecado. E ela também garante que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago é mais específico e ele vai fazer uma subdivisão de fé. Ele classifica a fé. Ele fala que existe uma fé verdadeira, existe a fé falsa e existe a fé demoníaca. E ele especifica cada uma. Ele vai dizer, olha, a fé verdadeira, não, eu vou começar pela falsa. Ele vai dizer, olha, a fé falsa é aquela fé que é meramente intelectual. É uma fé que, sim, eu acredito. É uma fé que alcança o intelecto. A gente chama isso de fé na fé. Então eu não acredito em Deus, eu acredito na fé que eu tenho. Então são pessoas que têm um discurso do tipo assim, ó, ai, Deus vai fazer porque eu tenho muita fé. Ei, queridos, isso é fé intelectual.
Se você acredita que Deus fará por causa da fé que você tem, a sua fé não é nele, a sua fé é na sua fé. Então ela é meramente intelectual. Tiago chama isso de fé falsa. Mas Tiago avança um pouco e ele fala que tem uma fé demoníaca. E pasme você, a fé demoníaca ela é melhor do que a fé falsa. Porque Tiago vai dizer assim, ó, os demônios, crees tu que Jesus é Deus? Fazes bem. E ele termina dizendo, até os demônios creem. Aliás, eles creem e tremem. Sabe o que Tiago está falando? O diabo, os demônios, além de crer com o intelecto, eles tremem. As emoções dele reconhecem que Jesus é Deus. É por isso que a fé emocional é tão perigosa. É gente que precisa sentir o tempo todo. Conhece crente assim? O camarada precisa sentir o tempo inteiro. Ai, estou sentindo Deus. Meu querido, você pode não sentir, Ele está. Quando a gente sente é uma bênção, mas quando a gente não sente, Ele continua estando. Porque isso é sobre Ele, não é sobre o nosso sentir. Uma coisa é a presença de Deus, outra coisa é a presença manifesta de Deus. Uma coisa nós sabemos, Deus está sempre presente, mas não é sempre que Ele se manifesta. Então tem uma diferença, porque quando Ele não se manifesta, não significa que Ele não está. Quem se baseia só no que sente, usa o critério daquilo que é manifestação para designar presença, ou seja, está sempre confuso. Porque você há de concordar comigo, nas horas difíceis da vida, meu irmão, a gente não sente nada. Se você já passou por um vale, a tendência é de você buscar Deus e você não sente, você não arrepia, você não chora, mas a ideia da fé verdadeira é que é independente do sentir. Então Tiago vai falar, a fé falsa, ela é meramente intelectual. A fé demoníaca, ela é intelectual, mas ela também é emocional. E aí ele vai falar de qual é a fé verdadeira. E para Tiago, e consequentemente para nós, a fé verdadeira, ela alcança os 3 níveis. Ela alcança o intelecto, ela alcança as emoções, mas ela se materializa nas vontades, nas obras. O que eu estou dizendo é que quando eu estou falando exercite a sua fé, depois de encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, o exercite a sua fé tem a ver com a sua ação. Você pode dizer amém? Fé verdadeira é uma fé que te impulsiona a agir, não é uma fé que te paralisa. Tem gente que tem uma fé paralisadora. Ai, eu creio que Deus vai me trazer um namorado. Fica esperando então. Não age não. É justamente porque você crê que Deus vai te dar um namorado que você age, meu irmão. Ai, eu creio, Deus vai me dar um emprego. Não distribui currículo não. É justamente porque você crê que Ele vai te dar um emprego que você vai distribuir currículo. Ai, porque eu creio que Deus vai me curar. Não trata não. É justamente porque você crê que Deus vai te curar que você trata. O que eu estou te dizendo é que exercitar a fé e a ideia do exercício é a mesma de ir para uma academia exercitar. A fé precisa de exercício. É por isso que quando você fica muito tempo sem ouvir a palavra de Deus, você fica fraco na fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. É por isso que a gente precisa do culto público. É por isso que a gente não pode ser igrejeiro de Santa Ceia. Porque quando a gente só vem pouco à igreja, quando a gente escuta pouco a palavra, a nossa fé vai ficando mirrada, fraca, diminuta, frágil, sem ação. Não é que você deixa de crer, você continua acreditando que Deus é, mas você tem pouca força para executar. Você tem pouca força para fazer. Ô querido, para viver recomeço, precisa exercitar a fé. Para viver recomeço, depois de encarar a realidade, depois de estabelecer uma estratégia, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa se movimentar. Você precisa alinhar o que pensa, o que sente com o que faz. A ideia é que é indivorciável aquilo que você professa daquilo que você vive. Isso é fé. A fé genuína, ela casa ortodoxia com ortopraxia. Eu estou te contando que a fé verdadeira casa a doutrina correta com a vida, com a ação correta. Por que tem tanta gente implicada com crente? Você deve conhecer gente implicada com crente. Porque geralmente essas pessoas olham para a nossa vida e não encontram coerência. A gente confessa a Deus com os lábios, mas o nega com a vida. Isso não é fé. A fé genuína confessa a Deus com os lábios, porque crê e sente, mas o confessa com a vida, com a conduta, com a moral, com o vocabulário, com o lugar que anda, com a roupa que veste, com o lugar que frequenta. Confessar a Deus com os lábios e negar com a vida está longe do exercício de fé.
Paulo vai nos ensinar que para viver recomeço, precisa encarar a realidade, estabelecer estratégia, exercitar a fé. E, em último lugar, se você quer recomeçar em alguma área da sua vida, seja ela qual for, depois de encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, exercitar a fé, em último lugar, olha o que diz o verso 20 aí. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu te falei no começo que Filipenses é uma carta onde o primeiro capítulo fala da soberania de Cristo, o segundo da supremacia do outro, e o terceiro é uma biografia de Paulo. E quando ele vai terminando o capítulo 3, ele direciona, depois de falar dele, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu estou fazendo e aqui, eu tenho fé para acreditar que aquilo que nós não fazemos, o Senhor faz. E aí ele termina falando aqui nesse verso 21, a nossa cidade, ou seja, o Filipos, o lugar para onde nós vamos não é aqui, ela está no céu. E de lá nós esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme um corpo glorioso. E sabe o que eu aprendo aqui e encerro? Depois de encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, exercitar a fé, nós precisamos esperar a intervenção de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sabe, querido, esperar é um desafio enorme. Nós vivemos numa geração que não sabe esperar, por nada. Nós somos a geração mais pragmática que já pisou na terra. Você sabe o que é pragmatismo? Pragmatismo é fazer o que dá certo no lugar do que é certo. Pessoas pragmáticas barganham aquilo que é certo pelo que dá certo. Você há de entender que nem tudo que dá certo é certo. Algumas coisas, apesar de darem certo, não são certas. Nós somos uma geração pragmática. E por causa do pragmatismo, nós somos a geração do atalho. Então a gente quer tudo rápido. A gente quer fazer um curso em 3 dias e virar especialista. A gente quer descobrir como ganha dinheiro rápido. A gente quer namorar, noivar e casar em 2 meses. A gente quer orar e Deus responde de acordo com o meu relógio. Não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é que, para viver recomeço, depois de fazer aquilo que é humano, e o humano é encarar a realidade, o humano é estabelecer em Deus uma estratégia, o humano é exercitar a fé, nós precisamos fazer aquilo que talvez seja o mais difícil de tudo: esperar a intervenção de Deus. A Bíblia é um livro que fala de espera. O salmista vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tiago também vai nos lembrar da paciência que houve em Jó. Jó foi um homem paciente. Esses dias eu preguei aqui sobre Jó. Você que está frequentando os nossos cultos deve se lembrar. A ideia de esperar a intervenção de Deus é a ideia de se sujeitar à agenda de Deus. Deus só age conforme propósito. Você pode dizer amém, querido? E os nossos dias estão escritos e determinados porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Quando o pastor Osmar falou aqui da santa segurança, e que nós podemos dizer ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. A ideia aqui é que eu sirvo a um Deus que conhece o fim desde o começo. A ideia aqui é que eu não preciso temer o amanhã, porque Deus já está lá. A ideia aqui é que eu sirvo a um Deus que está no controle, e que não existe a menor chance dele perdê-lo. Não existe chance dele olhar e falar: ixi, e agora? Não sabia que a Sara ia vestir uma roupa mostarda hoje. Não existe essa chance. Ele é um Deus que conhece todas as coisas. E quando eu creio nisso, esperar o tempo dele me é pedagógico. Esperar é pedagógico. Se você já esperou alguma coisa, você sabe como isso é pedagógico. Como esperar testa a nossa paciência. Como esperar numa fila testa a nossa paciência. Como esperar alguém fazer algo ou trazer algo, testa a nossa paciência. Como quando você está esperando alguém atrasado, isso testa a nossa paciência. Porém, Paulo termina falando aos Filipos: olha, nós esperamos o Salvador. E ainda hoje, 2024 anos aproximadamente depois disso aqui, nós continuamos esperando o Salvador.
Os que morreram antes de nós ainda esperam o Salvador. Ei, querido, depois de encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, exercitar a fé, nós precisamos esperar. Esperar nos lembrando que Deus vive numa atmosfera de tempo diferente da nossa. É isso mesmo. Nós vivemos num tempo chamado biblicamente de Cronos. O Cronos é o tempo da nossa existência. 365 dias no ano, 7 dias numa semana, 60 minutos em uma hora. E a gente vai contando esse tempo limitado, que é da nossa visão limitada das coisas. Deus é eterno. E por ser eterno, Ele vive num tempo que também é eterno, que se chama Kairos. E lá no Kairos, um dia são como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Sabe quando é que você e eu vivemos o recomeço que desejamos? Quando o nosso Cronos se encontra com o Kairos de Deus. E sabe, meu irmão, quando o Cronos se encontra com o Kairos, é o tempo de recomeçar. Só que escute, para que o recomeço seja eficaz. Quando isso acontece, tem que te pegar com a realidade encarada, com a estratégia pronta e com a fé eficaz. Quando o tempo de Deus chega, aquilo que era para ter sido feito antes tem que estar pronto. Sara, Deus depende de mim para agir, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que às vezes o Cronos se encontra com Kairos, mas nós ainda estamos perdidos. Deus é sempre pronto para fazer recomeço. Você pode dizer amém? Ele não é detido pelas nossas dificuldades. Independente da área em que você precisa recomeçar, seja financeira, conjugal, na maternidade, nas emoções, na espiritualidade, no trabalho, enfim, independente da área, Deus pode fazer. Mas escute, você já me viu falar isso, mas eu penso que nunca é muito. Deus faz o impossível, o possível é com você. Deus faz o extraordinário, o ordinário é com você. Deus faz o sobrenatural, o natural é você quem tem que fazer. E é natural encarar a realidade. É natural estabelecer a estratégia. É natural exercitar a fé. E aí a gente encontra com o sobrenatural, que é quando chega a intervenção de Deus. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus, querido.